se você está atrás da sua independência financeira, você precisa do quê? Ganhar cada vez mais dividendo, para assim conseguir manter o seu estilo de vida e pagar as suas contas. Só que qual que é o grande ponto? A gente está sempre muito acostumado com fundos imobiliários e a gente esquece daquela parcela de ações que existem hoje que pagam muito mais dividendo do que fundo imobiliário. Além de pagar muito mais dividendo, elas têm um potencial de crescimento e um histórico de crescimento excelentes e a gente acaba deixando essas empresas de lado. E olha essa empresa aqui que eu estava estudando e eu preciso mostrar isso aqui para vocês, porque é simplesmente loucura você não conhecer esse tipo de empresa ou então pelo menos ter até mesmo algumas cotinhas dela. Por quê? Primeiramente, é uma empresa extremamente barata. Cada cota dela está custando cerca de apenas R$10. Lembrando que no passado ela chegou a custar menos de R$8. Cara, olha que loucura. Eu vou mostrar o preço aqui para vocês, porque vocês vão estar achando que eu sou louco. Só que antes de eu mostrar o preço dela, eu tenho que mostrar essa notícia que saiu recentemente dela. Porque eu falando aqui para vocês que o dividendo dela é bacana, é uma coisa. Mas olha essa bonificação que ela vai estar pagando aqui, que saiu dessa notícia em relação a ela. Que a Itaúsa aprova bonificação a acionistas após lucro recorrente de quase R$4 bilhões no terceiro trimestre de 2024. E qual que é o grande ponto disso daqui? A empresa está cada vez mais aumentando a sua receita. Se a empresa aumenta a sua receita, ela paga cada vez mais dividendos ou bonificação. Como que vai funcionar essa bonificação para quem já tem as cotas? Simples, se você tem cerca de 100 cotas, você vai ganhar cerca de 5 cotas de graça. O que você pode fazer com essa cota? Você pode simplesmente vender. Ou então você pode acumular cada vez mais cota para assim quando ela te der a próxima bonificação, você ganhar mais ainda. Ou então quando ela pagar dividendo, porque ela está pagando muito dividendo, você ganhar mais dividendo ainda. Aí fica a livre critério. A cota é sua, você pode fazer o que você quiser. O grande ponto é que ela não vai estar pagando um dividendo extraordinário, não. Porém, isso daqui daria um dividendo yield se você vendesse de quase que 5%. Porque 100 cotas vai dar próximo de R$1.000 e cada cota está custando R$10, ali daria um dividendo yield de R$50 numa paulada só. É muita coisa. Então vocês precisam conhecer essa empresa, porque é simplesmente loucura você não conhecer ela. Fora que, olha o preço dela, que hoje ela está sendo negociada ali mais ou menos ali na casa de R$10,58. Lembrando que pode variar um pouquinho de enquanto você está vendo esse vídeo. Só que quando você olha ali nos seus últimos 12 meses, você vai ver o quê? Que ela subiu cerca de 17%. Então, olha aqui para mim. Imagina só, você tem um dividendo yield de uma ação quase que 11% ao ano, mais uma valorização de 17% ao ano. Então, olha só nos últimos 12 meses, você tem um lucro de quase que 30%. É simplesmente loucura você não conhecer esse tipo de ação. Só que qual que é o outro grande ponto? A gente está muito focado em fundos imobiliários porque você compra o fundo hoje e logo no outro mês você está recebendo dividendo. As ações você demora um pouquinho mais. Só que eu vou explicar isso aqui para vocês ao longo do vídeo. Se você é pobre e está atrás da sua independência financeira, qual dos dois ativos você deve focar? E também o porquê. Agora, eu tenho que mostrar um outro ponto aqui para vocês, que é em relação ao seu dividendo yield histórico, porque ela não está pagando somente um dividendo excelente nesse exato momento e uma excelente bonificação. Ela já tem todo um histórico de pagamento de dividendos em relação a ela. Então olha só esses gráficos aqui, tá? Nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, olha só quantas vezes que ela pagou dividendo. É claro que por ela ser uma empresa muito barata, o preço da sua cota, ela não vai estar pagando R$1, R$2, R$3 por cota. Isso aqui seria absurdo. Porém, ela está sempre pagando muito ali, tá? Então, se você acabar observando, por ano vai estar dando o quê? Em torno de 5 a 6 pagamentos. Cara, isso aqui é excelente. Ah, mas tá caindo cerca de 2, 3, 4 centavos por cota. Não tem problema. Dinheiro na conta é o que importa, principalmente para você, investidor. Um outro ponto é do que? O seu dividendo yield hoje está na casa de 6,59%. Isso daqui não está considerando a bonificação. Então já é um excelente dividendo. Porém, se você considera a bonificação de quase que ali 5 a 6%, você teria um dividendo maior ainda, chegando até mesmo a 12% no ano. Cara, fala para mim, qual fundo imobiliário que você conhece que está pagando cerca de 12% ao ano? 12% ao ano, lembrando que ela teve uma valorização de quase 18%. Então são 30% nos últimos 12 meses. Cara, é um excelente retorno.
Fora que, ela tem muito mais coisas pra gente falar. Já tem todo um histórico de pagamento de dividendo. Só que uma coisa que me chama mais atenção em relação a ela é o quê? É nessa parte do seu payout. Se você observar bem, você vai ver o quê? Que nos últimos 5 anos ela teve um payout ali de 14%, de 33%, 38% e o maior payout dela foi em relação a 2023, ali, cerca de 58%. A Itaúsa, no passado, era uma empresa muito conhecida por pagamentos de dividendo, principalmente antes da época da pandemia. Só que o que aconteceu? Depois ela teve uma reestruturação e ela falou assim, galera, eu não vou estar pagando os dividendos nesse exato momento, para conseguir aumentar a minha posição acionária em outras empresas e no futuro pagar mais dividendo ainda. Então, olha só a visão do CEO da empresa. Ele estava investindo pensando no futuro. E quem estava comprando as suas cotas, conseguindo acumular o máximo de cotas possível, nesse exato momento já está começando a aproveitar. Porque agora, nesse exato momento, hoje, ela está começando a lhe mostrar os resultados do trabalho que foi feito no passado. Então, quem entrou lá atrás já está sorrindo à toa. E quem não entrou, pode ser um excelente momento para você começar a estudar a ação e conhecer um pouco mais sobre ela. Fora que, atualmente, é o melhor cenário para a Itaúsa possível. Por quê? Da onde que vem ali todo o dinheiro que a Itaúsa recebe? Principalmente do Itaú. O Itaú, atualmente com a Selic em alta, ele acaba ganhando muito dinheiro. Outro ponto é do que? Como a Itaúsa ela é uma hold, ela tem participações em outras empresas, ela também tem um pouquinho ali da CCR, tem um pouquinho ali da Alpargatas, então tem um pouquinho em várias outras empresas. No futuro, pode ser que essa hold vire simplesmente uma controladora de várias outras empresas, e não somente do Itaú, como é hoje. O outro cenário também que está extremamente favorável para a Itaúsa é do que? Nos últimos meses, ela vem diminuindo cada vez mais a sua dívida e aumentando o seu lucro. Cara, isso daqui é simplesmente absurdo para os investidores. Por quê? É tudo que o investidor quer, aumentar o lucro, diminuir a dívida e, consequentemente, vai ter mais dividendo. Cara, é simplesmente loucura você não conhecer esse tipo de empresa. Eu não vou deixar esse vídeo aqui muito longo para que ele não fique muito cansativo, mas eu convido a você que conheça um pouco mais sobre o setor gerencial da Itaúsa, porque vale a pena. Um outro ponto também que eu falei para vocês, que se você é pobre, se você está começando a investir, se você deve focar em fundo imobiliário ou então em ações, eu vou falar a minha opinião, que é do que? Eu sou apaixonado por fundo imobiliário. Só que, historicamente e dentro da minha carteira, o que mais me trouxe retorno foram as ações. Mesmo com excelentes fundos imobiliários ali de grandes nomes, como HGLG, KNRI, HGRU, eu tendo excelentes dividendos com ele, as minhas ações teve muito mais retorno, principalmente por conta do seu dividendo e também por conta da sua valorização. Então, quando você investe em ações, você tem um potencial gigantesco de aumentar o seu patrimônio. E é isso que uma pessoa que investe pouco e é pobre precisa. Você não tem que investir somente nos fundos imobiliários pensando a curto prazo, porque fundo imobiliário é pensando a curto prazo em relação ao dividendo. Porém, quando você investe em ações, você está pensando bem mais a longo prazo. E quando isso acontece, você ganha muito, principalmente dividendos e valorização, que é o que todos os investidores querem. Só que quem investe em ação tem um potencial gigantesco, muito maior do que quando você investe em fundo imobiliário. Então, se você tem pouco dinheiro para investir em fundo imobiliário ou então em ação, vai escolher um ou outro, cara, acabe estudando um pouco mais de ação, porque o potencial de você duplicar, triplicar a valorização ali numa ação que você comprou é muito mais fácil do que um fundo imobiliário. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum fundo imobiliário que conseguiu dobrar o preço ali da sua cota. Eles pagam excelentes dividendos, porém o preço da sua cota é sempre mais instável. É claro que também tem a parte da oscilação, mas a ação é o grande ponto-chave, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Então é isso aí, valeu, não se esqueça de se inscrever e até a próxima!